Bem, eu gostaria de falar sobre transtornos mentais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, porque eu queria que as pessoas entendessem que não é frescura e que não é falta de Deus. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Transtornos mentais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, muita gente não sabe lidar, porque não entendeu que é uma doença. As pessoas que têm esse tipo de transtorno, elas são doentes. É como a diabetes, é como a hipertensão. O problema é que muita gente encara como se fosse frescura, como se a pessoa pudesse dar a volta por cima, melhorar sozinha. Por que eu falo isso? Porque recentemente houve uma morte na minha família, que eu não queria entrar em detalhes, porque não vem ao caso. Mas essa morte me chocou muito, porque era uma pessoa muito próxima a mim. Então, quando eu me vi, eu estava tendo crise de ansiedade. Quando eu recebi a notícia, eu fiquei tão nervoso, que a primeira coisa que eu fiz foi chorar muito. Mas aí daqui a pouco, a minha mão começou a ficar gelada, as mãos e os pés. Eu comecei a sentir uma angústia, uma aflição, um aperto no peito muito forte. E depois veio a falta de ar. E aí eu pensei que eu ia morrer, porque é uma sensação de morte mesmo. Estou morrendo. Então eu fiquei desesperado, porque eram 4 da manhã. E eu não tinha quem recorrer, sair gritando, ligando para o povo, desesperado. E eu vi que aquela síndrome do pânico e aquela coisa estavam me consumindo. Passou no dia, eu fiquei o dia inteiro ali orando, conversando com Deus, mas não passava. Eu continuava sentindo e cada vez mais forte. E aí quando chegou a madrugada do sábado para o domingo, a coisa piorou. Porque 1 da manhã eu acordei em pânico, gritando dentro de casa, chorando, com a mão na cabeça em desespero. E aquilo não passava, e eu orava e não passava, e era uma agonia. E olha que eu tenho muita fé, e eu leio Bíblia, eu oro e tudo, mas nada resolvia. Até que no domingo à noite, eu não aguentei porque eu estava tendo crises direto, e aí eu fui medicado. Uma psicóloga entrou em contato comigo, a gente conversou, ela conseguiu me trazer a realidade. Eu ainda fiquei a tarde do domingo todo desgastado. Gente, desgasta você de um jeito que você não consegue levantar. Eu parecia que tinha um caroço de abacate aqui na garganta. Não descia nada. E olha que minha família tentando me animar, e minha irmã disse: eu comprei pizza para você, quer comer? Mas não descia. Era como se tivesse algo entalado aqui. Eu não tinha fome. Tipo, já era 1h da tarde, eu não tinha comido nada e não tinha fome. Horrível. E é uma aflição, uma angústia, uma dor muito forte. A dor, ela passa do emocional para o físico. Então, meu corpo doía todo e eu não conseguia me concentrar. Eu não conseguia nem parar para gravar um vídeo. Eu não conseguia fazer aquilo que eu mais gostava. A primeira coisa que eu fiz foi sair da internet, porque eu não conseguia nem entrar. Então você vê que é muito complicado. Só foi melhorar quando eu fui medicado. Porque aí quando eu tomei o medicamento, a medicação, aí realmente foi quando meio que voltou ao controle. Eu pude dormir, e eu lembro que eu dormi 9 horas seguidas. Eu nunca tinha dormido tanto assim. Mas aí eu percebi que o humor já estava começando a se estabilizar. E aí eu tomei o remédio no segundo dia, e aí consegui dormir, e aí consegui praticar atividade física com mais calma. E aí eu queria dar umas dicas para vocês. Primeiro, se você está passando por um problema desse, de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ou seja lá o que for,
Eu aconselho que vocês abram janela, porta, tudo. Deixa a luz do sol entrar. Porque por incrível que pareça, o efeito da luz do sol, ela causa uma certa animação na pessoa. Você passa a ver aquela luz do sol, sentir o sol e parece que você vai meio que melhorando um pouco. Atividade física eu não sei se vai conseguir fazer porque tem gente que está realmente prostrado, depende do grau da doença. Mas aí eu aconselho que você procure um especialista, procure um médico. Não vá nessa de, você é forte, você vai superar. Para com isso, porque foi o que eu escutei. Pessoas chegaram para mim e disseram, mas é muita frescura, para com isso, deixa de falar esse tipo de coisa. Gente, quando uma pessoa está nesse estado, ela não faz isso porque ela quer, é porque ela não consegue, ela não tem controle. Então o máximo que você faz é escutar o que a pessoa tem a dizer. Escuta apenas, não se mete, você não é especialista, não dá a tua opinião. Apenas escuta. Às vezes a pessoa precisa apenas querer ser ouvida. Aí ela vai dizer que ela quer se matar, que ela quer morrer. Óbvio, ela não está no seu estado normal. Aí muita gente fala, eu passo por muito problema e nunca quis me matar. Você não tem depressão, você não tem a doença, então você não sabe o que é. Você não sabe o inferno que é dentro da mente da pessoa. Eu precisei passar, sentir na pele para poder entender o que é. É muito ruim. Eu entendo agora porque que algumas pessoas se suicidam, porque elas não suportam. Você imagina você ficar com uma dor que chega a ser física, um incômodo 24 horas durante um ano inteiro. Tem gente que sofre dessa doença há anos. Agora você imagina isso todo dia, direto, durante muito tempo. Não tem cristão que aguente, a pessoa se suicida. É por isso que nós não podemos menosprezar ou dizer que é frescura. Aí para com isso, não diz isso, escuta o que a pessoa tem a dizer e fica calado. Abraça a pessoa, ou então diz para ela, conte comigo, eu estou aqui, eu estou lhe ouvindo. Isso já ajuda. O depressivo ou a pessoa que tem transtorno mental, ela precisa conversar, desabafar, dialogar. O problema é porque as pessoas não têm paciência para ouvir. As pessoas não têm interesse no problema do outro, porque elas só estão interessadas no próprio umbigo, no problema delas. Então aí o que acontece? Quando o outro aparece morto, tipo se matou, aí as pessoas começam, eu deveria ter feito isso, se eu tivesse ido lá visitar, se eu tivesse dado um telefonema, você está entendendo? O que me tirou também muito do estado que eu estava foi porque as pessoas ligavam para mim. As pessoas ligavam mesmo, pegavam o telefone, como é que você está? Eu estou aqui, conversavam comigo. Então isso me ajudou a sair um pouco do estado depressivo. É muito ruim, é agoniante, porque tem a história do luto e ainda tem que administrar toda a depressão e toda aquela coisa. E aí o que eu vejo é que muita gente aguenta e suporta esse inferno calado, porque não tem com quem desabafar, não tem com quem falar. E isso é muito ruim. Por isso que eu aconselho as pessoas que não façam só campanha no Setembro Amarelo, mas que o Setembro Amarelo se estenda para uma vida toda. Vamos prestar atenção na dor do outro. Quando uma pessoa disser que está sofrendo, que não está aguentando mais, não menospreza, escuta o que ela tem a dizer. De repente você pode salvar uma vida, e uma vida vale muito, porque você também não pode menosprezar e dizer que é falta de Deus, como muita gente fala, porque amanhã você pode estar com a doença, e aí você vai ver como realmente é ruim. Às vezes precisamos sentir na pele para entender como é a dor do outro. Esse é o problema, as pessoas não conseguem se colocar na pele do outro, porque elas são egoístas demais. Bem galera, esse é o vídeo. Agora eu já estou melhorando, já estou bem melhor porque eu estou medicado, né? Estou sob controle. A doença ela tem isso, ela está sob controle. Mas se der algum gatilho ou alguma coisa, ela pode voltar. E sempre quando volta, ela volta com mais força.
Por isso, vamos aprender a amar o próximo como a nós mesmos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo do Tio Fera. Fui.